João, pode falar. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos num podcast muito especial. A nossa convidada de hoje é a Pamela. Ela é líder do Ministério de Inclusão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela vai se apresentar agora e depois a gente vai bem a fundo, nessa questão da inclusão nas igrejas. Pamela, fala sobre você. Olá, boa tarde. Primeiramente, um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Pamela, como você disse, né? Atualmente eu estou na liderança, na coordenadoria que nós falamos, né? De inclusão e acessibilidade da Igreja do Evangelho Quadrangular da Lagoinha. Eu já permeei por alguns ministérios, mas atualmente esse é o ministério que eu lidero já há 6 anos. E ministerialmente, essa é a função que eu exerço, paralelo também à profissão, né? Eu sou intérprete tradutora da língua de sinais e enfermeira por formação. Então, durante a trajetória da enfermagem também me deparei e acabo sempre esbarrando na questão da acessibilidade, né? E é isso, espero que o nosso bate-papo hoje seja bem proveitoso. Nossa, muito. Vamos começar então. Vamos lá. Como você define inclusão no contexto da igreja? Tá, vamos lá. A inclusão no contexto da igreja, para mim, é praticamente a Bíblia, né? É você ver o amor de Cristo na prática ali. Porque lá em João 17 a Bíblia diz que nós devemos ser um, né? E a questão da unidade, ela dentro da unidade existe a subjetividade. Então, quando o Senhor nos fala, né, nos dá esse mandamento, quando Jesus diz que eles sejam um, como nós somos um, eu acredito que ele está falando de inclusão. De todos. Né? De todos. Então, assim, sem diferenças. Cada um com as suas subjetividades e especificidades, mas um. Então, eu acredito que eu vejo muito a inclusão como evangelho em prática. Então, eu sou diferente de você, mas em Cristo somos um. Você tem necessidades diferentes das minhas, mas em Cristo somos um. Então, para mim, a inclusão é isso na igreja, assim. É o amor de Cristo atuando e a unidade do corpo com as diferenças, mas fluindo como um único objetivo, um único propósito. Acho que Jesus foi a pessoa mais inclusiva que houve, né? Com certeza. Ele estava sempre cercado de todos os tipos de pessoas, né? Todos vinham até ele tinha um olhar específico para cada um, né? Sim. E é legal que ele sempre tratava com subjetividade, né? Então, por exemplo, quando ele abordou a mulher samaritana, ele sabia o local, ele sabia o assunto que tratar, ele sabia quais eram as barreiras culturais, quais eram as barreiras que ele enfrentaria, talvez comunicacionais ali. Então, realmente, Jesus é a pessoa mais inclusiva que eu conheço. A próxima pergunta. O que te motivou? O que motivou seu envolvimento com as pessoas com deficiência e especificamente as pessoas com deficiência na igreja? Qual foi a sua motivação? Então, quando eu comecei a sinalizar, eu era muito nova. E foi acontecendo muito despretensiosamente para mim. Na verdade, sempre esteve planejado por Deus, né? Mas para mim foi uma coisa despretensiosa, porque eu sinalizo desde os 11 anos de idade. E eu me lembro como se fosse ontem, assim, mesmo sendo uma criança, eu estava na igreja, e aí eu vi que eu já era dessa igreja desde pequenininho, eu fui apresentada nessa igreja e tal. E aí chegou uma surda, né, nessa igreja junto com a mãe. E quando ela chegou, a gente não sabia do que se tratava. Hoje já é um assunto mais falado, né? A gente já entende sobre essa questão. Mas lá, quando eu tinha 11 anos, alguns anos atrás, a gente não tinha muita informação sobre isso. Então, eu criança, fiquei curiosa com aquilo. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? O que a mãe dela tá falando? Será que ela é muda, né? Eu pensava, né? Com os termos errados. E aí eu fui aquela curiosidade de criança mesmo. Cheguei pra mãe dela e falei, ô tia, o que é isso que você tá fazendo com a mão? Aí ela explicou, eu tô fazendo língua de sinais e tal. Eu falei, eu posso sentar aqui e te ajudar? E a partir disso eu falo que o bichinho da Libras me picou, assim. E aí, inerentemente, né,
eu comecei a sinalizar, a ter contato com a comunidade surda, e isso daí foi expandindo de uma forma muito natural. Eu acredito que realmente é um chamado, né? Um dom, um chamado para ter essa visão, assim. Porque eu lembro que aí eu comecei a sinalizar, o meu primeiro contato foi com a comunidade surda especificamente, e aí depois, já num outro ministério, como liderando hoje atualmente, né, lá na IEQ Lagoinha, e a minha visão foi sendo aberta, assim, foi uma coisa realmente um chamado mesmo. Eu comecei a ter um olhar um pouco mais atento para outras necessidades. Tá, mas talvez a barreira comunicacional não seja o suficiente para eu dizer que eu estou numa igreja inclusiva, sabe? E foi o Espírito Santo mesmo que foi despertando isso em mim, mas que começou lá atrás, quando eu tinha 11 anos de idade. Então começou com a Libras, mas hoje você já tem um olhar, vocês têm um olhar para todas as deficiências. Sim, para todas as deficiências. Certo. E qual que é a sua visão de uma igreja verdadeiramente inclusiva? Porque hoje em dia é muito fácil usar esse nome, né? Falar inclusivo, nós somos inclusivos, nós respeitamos a inclusão. Mas o que é a verdadeira inclusão na igreja? Eu tenho uma visão, e até quando eu falo sobre isso, algumas pessoas meio que assustam no começo, né? Porque eu falo assim, olha, você tem um ministério de inclusão na igreja, não significa que a sua igreja é uma igreja inclusiva. Porque a inclusão, ela não é sobre um ministério para pessoas com deficiência, ou um ministério de Libras, né? Que eu ouço falar muito e eu sempre falo sobre isso. Ministério de Libras não existe. Existe ministério com pessoas. Libras não é uma pessoa. Libras é a ferramenta que nós utilizamos para alcançar as pessoas. Então, existe ministério com surdos e não com Libras. Né? Então, você ter um ministério com Libras, você ter um ministério para pessoas com deficiência, não significa que é uma igreja inclusiva. Na minha visão, uma igreja inclusiva é a pessoa com deficiência não só sendo servida, mas também servindo, sendo parte do corpo. Então, essa pessoa com deficiência, ela pode ser um diácono da igreja, ela pode ser um líder no ministério infantil, assim como na IEQ Lagoinha nós temos. Então, nós temos surdos que servem enquanto líderes do ministério infantil. Nós temos cadeirantes, pessoas com deficiência física, não só cadeirantes, mas várias deficiências físicas que servem como diáconos da igreja. Então, assim, é uma igreja que não tem barreiras estruturais para que as pessoas com deficiência não sejam só servidas, sirvam e vivam realmente o evangelho, porque o evangelho não é só servir, nem ser só servido. O evangelho é as duas coisas. Então eu te sirvo, você me serve e nós somos uma igreja. Então a minha visão de igreja inclusiva é essa, é você dar sim, claro, o direito da pessoa com deficiência a ser servida, ter as necessidades que ela precisa, né, possuir as barreiras, possuir as acessibilidades, tanto estruturais, comunicacionais e tal, mas também dá o direito dessa pessoa a estar e ter corpo. Não só ser servida pelo corpo, mas em servir também. Sim. E já passou do tempo em que você ter uma igreja inclusiva era você ter uma rampa apenas, né? Ou apenas Libras, né? Nós temos uma diversidade humana aí incrível, né? Sim. E é interessante que você tenha um olhar para todos, né? Sim. Eu gosto sempre de falar que inclusão não é sobre adaptar espaços. Inclusão é sobre adaptar corações. Isso, perfeito. Então, a inclusão, ela é sobre adaptar corações, adaptar pessoas. O espaço, ele é reflexo de corações e pessoas adaptadas. Isso. Nossa, que bonito, muito legal. E você percebe alguma mudança em geral nas igrejas ao longo dos anos com relação a esse tema? Eu acho que não só nas igrejas, né? Em vários contextos, hoje a nossa sociedade, ela é uma sociedade um pouco mais informada, né? Essa questão de inclusão, de acessibilidade tem sido mais falada, tem sido mais difundida. Eu acho que nós ainda temos uma longa trajetória pela frente, mas acho que já tivemos alguns avanços, sim. Eu vejo muito pela questão lá da IEQ Lagoinha mesmo. E nas igrejas que eu vou, né, que sempre me convidam para falar sobre o assunto, eu sempre, é frequente ouvir as pessoas falando assim, que antes o meu pastor não aceitava muito, né, ele achava que não era tão relevante e tal, e lá na IEQ Lagoinha, no começo, nós tivemos, não fomos impedidos, mas a gente precisou conquistar o nosso espaço, digamos assim. Então, eu acho que agora, com as pessoas com deficiência também militando por isso, né, divulgando, informando as pessoas, porque muitas vezes eu sinto que as pessoas não são preconceituosas, as pessoas não têm informação. Isso.
Às vezes, claro, né, existe um preconceito, mas muitas vezes é falta de informação. Impressionante como em uma sociedade, em pleno século XXI, totalmente digital, a informação ainda falta para muitas pessoas. Mas eu acho que a gente está avançando sim. E como é que a gente faz, então, na prática, uma igreja mais acolhedora? Você acha que só a boa vontade é suficiente? Quais são os passos práticos? Seria bom, né, se a boa Eu sou bonzinho, eu quero ajudar e a gente fica só nisso? Ou existem muitas atitudes práticas para que isso aconteça de verdade? A boa vontade, ela é o início. importante, né? É o início. Mas eu também gosto de falar assim: comece pelo amor, continue pela escuta e avance pela coragem. Então, assim, você vai começar pelo amor, pela boa vontade, né? Pela proatividade em fazer, olha, não, eu acho que é uma necessidade e tal. Mas só isso não é suficiente, né? Muitas outras coisas são necessárias. Então, por exemplo, você investir em pessoas, investir em treinamento, investir em informação, investir em espaço, capacitação e principalmente ouvir as pessoas com deficiência. É aquela coisa, né? Nada sobre nós sem nós. Então, não adianta você querer fazer um ministério, vamos inaugurar um ministério de inclusão, tá? E quem são as pessoas com deficiência que dirão quais são as necessidades que elas têm? Porque não adianta eu querer falar o que eu acho que é um ministério de inclusão, o que é que a igreja precisa, se eu não sou a pessoa com deficiência. Ouvir mais as pessoas com deficiência. Ouvir as pessoas com deficiência. Então, assim, na prática, eu acho que é isso. Ouvir as necessidades de quem realmente possui as necessidades e ir adaptando. Investir em pessoas, investir em conhecimento, cursos, capacitação, workshop. E bater nessa questão, né? Isso é evangelho. Isso é evangelho. É o verdadeiro evangelho. É o verdadeiro evangelho. E com relação, você mencionou alguma coisa sobre os líderes, né? Que no começo vocês tiveram que conquistar o espaço ali. Como que você acha que os líderes e os voluntários podem se posicionar, né? Eles devem aguardar que haja uma demanda ou a igreja já deveria ser um ambiente acolhedor antes? Como é que os líderes podem se preparar? Na verdade, a gente nunca pode esperar com que as pessoas acessem um lugar que não é acessível. Então, como Isso é básico, né? básico. Como é que eu vou esperar que alguém esteja na minha igreja não inclusive, não acessível, sendo que essa pessoa precisa ser incluída e precisa ser acessibilizada? Então, assim, a inclusão e a acessibilidade ela é uma coisa que ela precisa ser pensada antes, porque só assim vai ter a demanda, né? Porque, por exemplo, eu trabalho muito de perto com a questão da comunidade surda, porque é a minha profissão também, né? A comunidade surda, ela não acessa lugares que não tem intérprete. Então, por exemplo, mesmo que for para levar o intérprete lá, né, no ICOM, às vezes eles têm as ferramentas ali, mas eles não vão num ambiente religioso que eles já sabem que não é acessível. Então, se tem o intérprete lá, é muito mais fácil que essa comunidade acesse esse lugar frequente, esse lugar que já está preparado para recebê-lo. Assim como as pessoas com deficiência física, por exemplo. Como é que as pessoas que, por exemplo, têm cadeira de roda vai chegar numa igreja se não tem rampa? Como é que uma mãe, por exemplo, com um filho atípico vai ter a segurança de ir numa igreja, numa instituição religiosa e deixar o seu filho no ministério infantil, sendo que o ministério infantil não está preparado para acolher aquela criança? Eu, como mãe, não deixaria o meu filho. Com certeza. Então, assim, São coisas que não tem como resolver de última hora, né? Mas a gente não providenciou acessibilidade, não providenciou um intérprete porque nós não sabíamos que ia ter um convidado surdo. Mas e se aparecer a pessoa com uma necessidade específica? Aquele ambiente já deveria estar preparado, né? Não é pôr uma rampa e aquilo fica por anos e está resolvido o problema. São outras especificidades também, né? Com certeza. E qual que é a maior resistência que você encontra nas igrejas quando você visita, né? As pessoas, por exemplo, eu vejo muito assim, as pessoas querem iniciar, mas às vezes tem algumas questões ali. Quais são essas questões de resistência que você encontra? Assim,
Se eu for para citar algumas, eu diria primeiro a falta de informação, né? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, as pessoas que até me procuram, né? Falam, olha, Pamela, a gente queria começar e tal, mas o pastor não entende tanto essa questão, você não consegue conversar com ele, né? E tal. Por quê? Porque falta informação. É isso, né? Ah, mas não tem nenhum surdo, eu vou investir num curso. Mas pra quê? Então, essa questão da informação é uma coisa que, assim, inacreditavelmente ainda é muito escassa, né? Então, assim, a falta de informação e falta de representatividade também. E às vezes nem é porque as pessoas com deficiência não querem, é porque elas não têm espaço. Então, mas vai abrir um Ministério de Inclusão pra quê? Se não tem ninguém com deficiência, será que não tem? Ou essa pessoa não está sendo ouvida, ou essa pessoa não está sendo vista, ou essa pessoa não está tendo local de fala, né, lugar de fala. Então, a falta de representatividade também é uma das barreiras que eu encontro. Teologias equivocadas. Infelizmente, eu ainda vejo em alguns lugares, não em todos, mas em alguns lugares, Ministério de Inclusão para quê? Se onde Jesus está, Jesus cura. E eu me lembro de uma vez que nós estávamos no culto, né? E aí tinha bastante surdo sinalizando e tal, e o culto tinha acabado. E aí, todos os surdos sinalizando ali, batendo um papo depois do culto, e então chegou um irmão lá da igreja, falou assim, quem que é líder desse ministério aqui? Esse ministério aí não é de Deus, não. Onde já se viu? A minha Bíblia diz que Jesus cura todos os enfermos, todas as doenças, todas as pessoas. Então, na hora, assim, eu fiquei, né? E aí eu simplesmente disse, amém, eu creio que Jesus cura. Então o senhor pode começar a orar um por um, que Jesus vai curar todos agora através da sua oração. E aí eu lembro que ele ficou super desconcertado, assim. E, assim, essas teologias ainda existem. Então, por exemplo, eu já ouvi pastor falando assim, vai abrir Ministério de Inclusão, então abre aí, até Jesus resolver curar todo mundo. Tipo assim, é um ministério temporário. Eu creio que o Senhor cura. Claro. Super cura. Mas a questão da deficiência, ela não é só a patologia, né? E nem sempre ela tá centrada na patologia. A questão da pessoa com deficiência abrange muitas outras coisas. Sim. Então, essa questão de teologias equivocadas também ainda permeia o ambiente religioso com essa questão da acessibilidade. Entendi. Né? Então, assim, são algumas barreiras e questão também de investimento, né? Pela falta de informação, o pastor, o responsável pela igreja, não quer investir num curso caro, não quer pagar um professor de Libras, não quer, por exemplo, adaptar o local. Não precisa disso, não tem ninguém. Então, por falta dessa informação, às vezes as coisas acabam sendo adiadas ou nunca realizadas, né? Então, essas são as principais, assim. É difícil. Eu vejo da seguinte forma, que naquele contexto em que Jesus estava, as curas eram necessárias, né? E hoje elas nos servem muito até como exemplos espirituais, né? O Senhor cura a nossa cegueira espiritual, cura os nossos ouvidos, cura o nosso coração, nos faz caminhar, né? No sentido de nos fazer, nos movimentar por uma vida espiritual, né? Eu vejo muito como um exemplo específico de algo mais espiritual hoje em dia. E por outro lado, né, eu já me questionei muito sobre isso, porque o meu filho tem um autismo nível 3, né, que é uma condição difícil de você estar nos lugares, de você estar até em lugares assim que para as pessoas são comuns, como por exemplo levar até um hospital, quanto mais a um culto, né, é muito difícil. Então a gente se questiona muito e pensa muito sobre o assunto, né? Até que eu me deparei com aquela passagem que fala, né? Que ele fala, alguém fala, quem são os culpados por essa deficiência? São os pais que pecaram? Foi ele que pecou? O que aconteceu? O Senhor fala, nada disso. Nem os pais pecaram, nem ele pecou, é para a glória de Deus. Então, assim, é algo tão mais profundo do que a nossa visão superficial de mundo, do que é importante, do que realmente importa, né? Realmente para Deus o que importa não são as pequenas coisas que nos importam aqui nessa terra, né? E eu aprendi isso
pensando muito, pesquisando muito, tendo muitas contradições no coração, até que eu cheguei a isso, sabe? Então eu acho que essas pessoas, dada essa fala do Senhor, têm que ser muito valorizadas, né, no nosso meio, né? Muito verdade. Você pode compartilhar algum exemplo prático, que realmente tocou seu coração, que você viu, que você pode contar para as pessoas, olha, acontece, olha que legal, faz a diferença na vida das pessoas, a inclusão na igreja, né? Assim, lá na IEQ Lagoinha, nós estamos há 6 anos lá, né, com o ministério. Então, começou só com a questão da Libras e hoje é um ministério maior, assim, de inclusão. Então, nós conquistamos muito. Ainda tem muito para conquistar, como eu disse, mas conquistamos muito. Então, assim, a IEQ Lagoinha, ela é uma igreja muito aberta. Então, todas as ideias, né, todas as propostas, todas as sugestões, o pastor acata muito bem. E eu acho que isso é uma das coisas que faz a diferença para uma igreja inclusiva, né? Você estar aberto e disposto a aprender. Porque ninguém sabe de tudo já. E quando se trata das questões da pessoa com deficiência, ainda as informações são muito novas. Às vezes a gente tem medo, né? Eu vejo pessoas que preferem não conversar sobre isso, que preferem não falar, porque tem medo de usar o termo errado. Receio, né? Ai, meu Deus, e se eu parecer preconceituoso? E se parecer que eu tenho, sabe? E às vezes é falta de informação. Então você tá aberto para ouvir. E aí aquela Lagoinha tem essa característica. Então, o que acontece lá que é maravilhoso. A gente, além do curso de Libras, que é o curso para formar líderes para o Ministério com Surdos, nós temos também as capacitações por departamento. Mas, Pamela, como é isso? Por exemplo, a recepção. A recepção é um ministério, né, um departamento separado, e a gente faz, a cada 6 meses, anualmente, um treinamento com o vocabulário que elas precisam ter para acessibilizar uma recepção em Libras, ou para aceitar, se esse o termo é correto, ou se é para incluir um líder surdo que quer ser um recepcionista, porque esse é um direito dele. Se ele quer servir enquanto recepcionista na igreja, ele precisa ter esse espaço. Sim. Né? E a gente volta lá naquela questão de uma igreja inclusiva. Então, a gente faz esse trabalho. Olha, aí eles têm lá uma plaquinha, né? Tem lá, visitante, seja bem-vindo. Aqui é a casa do pai. Então tem uma plaquinha em Libras também. Porque a gente sabe das dificuldades de leitura com da questão da pessoa surda, né? Outro exemplo, então, assim, os departamentos se conversarem. Então, o diaconato, né? O grupo do diáconos, o corpo do diácono. Pamela, me fala como é que eu consigo falar para eles que ali é o banheiro. Ou como é que eu consigo me comunicar com informações básicas. Então a pessoa não precisa saber tudo daquilo. Não. Ela precisa saber o que ela vai usar. O que ela vai usar. Por quê? Porque é impossível. É uma ideia, um modelo, né? É o ideal. Mas é impossível eu pensar, por exemplo, que hoje tem quase 10 mil membros. É impossível eu pensar em uma igreja de 10 mil pessoas fluentes em Libras. Então, já que isso é uma utopia, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, eu vou trabalhar com o mínimo a fim de acessibilizar todos os espaços da igreja. Então, os ministérios se conversam. O ministério infantil, quando vai receber os CODAs lá, né? Os filhos de surdo. Então, tem o aplicativo lá, o pai e a mãe precisam fazer inscrição nesse aplicativo. E aí eles têm o tutorial. Então o tutorial, ele é acessível em Libras. Porque pais e mães surdos têm o direito... O celular é inclusivo. O celular é inclusivo. Deixa eu tirar aqui. Acessibilidade. Acessibilidade. Então, assim como pais e mães ouvintes têm o direito de saber como eu faço para deixar o meu filho, de ter autonomia para fazer isso, pais e mães surdos também. Então, essa prática na IEQ Lagoinha, de todos os espaços da igreja acessíveis, é uma coisa que funciona muito. O surdo, a pessoa com deficiência chega lá, tem lá na recepção, retire seu abafador aqui. Então, a mãe chega com o seu filho atípico lá, ela já sabe que tem um espaço, ela não precisa levar o abafador dela. E claro que tem crianças que preferem, né? Até por causa da especificidade, às vezes, né? Gosta daquele e tal. Mas se ela precisar, tem ali disponível.
A gente, por exemplo, também tem a questão da audiodescrição. Então, retire os seus fones de audiodescrição aqui. Tem um audiodescritor escalado e aí todo culto, caso seja retirado o fone, essa audiodescrição é feita nos fones. Então, toda essa estrutura é pensada antes da gente receber a demanda. E quando essa demanda chega, a pessoa se sente realmente acolhida. Fala, não, é um espaço pensado para me receber. Não é um espaço que, ai meu Deus, ele chegou e agora o que eu faço? Gera segurança, né? Eles já estavam me esperando. Nossa, isso é maravilhoso. Exato. E eu estive no congresso que vocês fizeram no ano passado, né? Sim. Teve inclusive aquela peça teatral com pessoas com vários tipos de deficiência, né? Foi muito emocionante. Queria parabenizar vocês. Muito bem organizado, muito lindo. Espero que haja outros, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, como as pessoas podem iniciar, talvez contatar vocês de alguma forma. Quem estiver assistindo, sentir no coração, eu quero isso para a minha igreja, para onde eu estou, ou mesmo eu quero visitar vocês. O que você pode deixar de mensagem? Sim, para o começo é isso, né? É o que eu disse. A boa vontade, ela é necessária, assim, pro primeiro passo. Mas a capacitação, adaptar os corações, né? E às vezes o coração que você precisa adaptar é o coração do seu pastor, né? Por exemplo, não só o dele, mas de todas as pessoas que estarão envolvidas. Então, assim, se vocês quiserem, né, nos procurar, saber mais sobre o trabalho que nós temos feito, graças a Deus, um trabalho bem grande lá na EQ Lagoinha. Hoje, o nosso Ministério de Inclusão tem cerca de 300 pessoas e mais de 90 líderes. Então, assim, é um trabalho bem pensado, realmente, bem estruturado. Tem o nosso Instagram, Sinais do Evangelho, _ e EQ Lagoinha. Então, nós estamos no Instagram e sempre postamos lá as nossas programações, as nossas células. Nós temos uma rede de célula acessível também. E pode entrar em contato com a gente, estamos dispostos aí a auxiliá-los, né, apoiá-los aí nesse começo. E é isso, eu acho que você entender que a inclusão, ela não é sobre um departamento, ela é sobre uma igreja, sobre um corpo, sobre o evangelho e sobre corações. Eu queria te agradecer muito, agradecer a sua disponibilidade, todo o trabalho que você faz, você está cumprindo a sua missão com excelência. Pensam sobre você, sua família, todos envolvidos, é muito lindo. Para nós, né, que temos pessoas com deficiência na família, ou as pessoas que têm deficiência, isso é de um valor inestimável, isso muda a nossa vida, isso nos faz ter vontade de prosseguir, nos fortalece, né? Acho que mesmo que a gente busque a Deus muito, sozinho é difícil, né? É tão bom você estar junto com as pessoas, você ser acolhido, você poder ser aceito, né, com as suas características num grupo. Estar em grupo fortalece muito a gente, né? Então, eu queria agradecer demais sua disponibilidade, seu coração. É uma honra te receber aqui. Espero que a nossa conversa faça a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Eu espero continuar tendo a oportunidade, né, de ser canal aí. Eu realmente me sinto comissionada a isso. Eu acho que essa é a palavra. É a comissão. E às vezes até parece uma coisa, mas você tem alguém com deficiência na família? Não, eu não tenho ninguém, é realmente uma comissão que eu recebi do Senhor, e glória a Deus por isso, né? E que bom tá tendo mais uma oportunidade de divulgar isso, e é isso, tô à disposição aí para mais esclarecimentos, podem entrar em contato, e muito obrigada novamente. Podem contar com a gente para o que precisar, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Até a próxima. Não, Sim, não.